Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro fosse por vós desamparado. Com igual confiança venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai putativo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las favoravelmente. Amém. Pai adotivo do Filho de Deus, rogai por nós. A posição de São José como marido e pai adotivo dá testemunho da dignidade da paternidade. Venerável Joseph. Os cristãos usam muitos termos para descrever a paternidade de São José. Ele é chamado pai legal, putativo, espiritual, virginal e adotivo de Jesus. Ou como diz Padre Paulo Ricardo, até adotado, porque quem escolheu o pai foi Jesus e não o contrário. Enfim, seguimos. Embora nenhum desses títulos seja encontrado no Novo Testamento, todos são formas legítimas de descrever a paternidade de São José. Desses títulos, pai adotivo é o mais comum, pois o ato de dar o nome à criança, no antigo costume judaico, era a responsabilidade legal do pai, daí também o porquê que chamamos São José de pai legal. Embora tu, São José, não sejas necessário para a concepção e nascimento da criança, serás necessário para o seu sustento e teu primeiro cuidado será em relação a seu nome, Santo Alberto Magno. A responsabilidade legal de São José de dar um nome ao menino Jesus foi conferida pelo próprio Deus quando o anjo revelou a São José que ele não deveria ter medo de levar Maria e a criança em seu ventre para a sua casa sob os seus cuidados. O papel de São José de dar o nome ao Salvador é extremamente importante e significa para o mundo que, de fato, São José é o pai legal de Jesus. A dignidade de São José deriva de seu privilégio de ser o pai legal do Filho de Deus encarnado. Eis então um homem a quem o Filho de Deus chama de pai, a quem ele, Jesus, serve e obedece e diante do qual se ajoelha para receber a bênção paterna. São Pedro, Julião e Mar. O papel de São José como pai adotivo de Jesus pode parecer algo meramente contratual, mas o latim nos fornece uma visão muito mais profunda desse assunto. Em latim, o título dado a São José para indicar seu papel de pai adotivo é Filii Dei Nutrici. Literalmente, isso significa nutridor do Filho de Deus. Então, como você pode perceber, o título pai adotivo acaba sendo uma tradução muito pobre do original em latim. Chamar São José de pai adotivo de Jesus é válido, mas de qualquer forma devemos enfatizar que essa paternidade não era apenas uma paternidade legal, uma paternidade simbólica, mas uma paternidade consagrada, afetuosa, fiel e eterna. A paternidade espiritual de São José é para sempre, não há prazo de validade, pois o relacionamento amoroso entre um pai espiritual e um filho dura para sempre. Em outras palavras, Jesus continua a ser o filho de José no céu. No paraíso, São José não exerce mais uma paternidade legal sobre Jesus, mas permanece sua relação de amor, de afeto e fidelidade para com ele, assim como para o corpo místico de Jesus, ou seja, nós, a Igreja. Ao contrário do casamento, onde o relacionamento não permanece na eternidade, isso nós vamos verificar em Mateus 22:30, a paternidade espiritual de São José sobre Cristo e seu corpo místico, ela dura para sempre. Tanto a paternidade espiritual como a maternidade espiritual dura para sempre.
Se não fosse esse o caso, a igreja precisaria parar de chamar Jesus de filho de José. A igreja também deveria, inclusive, deixar de chamar Maria, que está no céu, de nossa mãe espiritual. Sendo assim, São José será sempre seu pai espiritual. O que é válido para Jesus, que é a cabeça do corpo místico da igreja, é válido para você, que é um membro. São José será sempre o seu pai espiritual. Assim como cuidou de Jesus na terra, São José cuidará de você em sua peregrinação terrena. São José é seu amoroso provedor, educador e protetor. Quando sua vida na terra terminar, São José continuará a ser seu pai, não em um nível terreno, mas em um nível espiritual. No céu, você será sempre conhecido como filho de São José. Olha que alegria! Ninguém jamais será capaz de louvar dignamente a São José, a quem tu, ó verdadeiro Filho unigênito do Pai Eterno, te dignaste a ter como um pai adotivo. Santo Efrem da Síria. Pai virginal de Jesus. Está em perfeito acordo com a fé e o espírito da Igreja honrar como virgem não somente a Mãe de Deus, mas também a José, São Pedro Damião. A Mãe de Jesus é uma virgem, e uma virgem perpétua. A virgindade perpétua de Maria foi desde o início uma doutrina muito importante para o cristianismo. Tão importante que no século IV, quando um bispo chamado Bono de Líria, que hoje corresponde à região do território de Albânia, Montenegro e Croácia, ele foi censurado por seus irmãos bispos e destituído do episcopado por sustentar que Maria e José tiveram outros filhos depois de Jesus. O Papa da época, São Cirício, escreveu uma carta para os leais bispos da Ilíria, agradecendo-lhes a correção do irmão errante. A doutrina da virgindade perpétua de Maria é um ensinamento tão importante para o cristianismo que o Papa Martinho I fez dela um dogma de fé durante o Concílio de Latrão em 649 e depois o mesmo foi sendo confirmado ao longo de outros concílios. Diante disso, você sabia que há na Igreja uma tradição que atribui a virgindade perpétua também a São José? A virgindade da Santíssima Virgem é dogma, mas em relação a São José, é um tesouro da tradição. Essa tradição foi adotada e promovida por santos, místicos e papas ao longo dos séculos. Mas antes de adentrarmos no assunto, é preciso responder algumas objeções que muitas vezes são levantadas contra a virgindade de Maria. Primeira objeção: irmãos e irmãs de Jesus. Em primeiro lugar, já se disse que as passagens do Antigo Testamento que se referem aos irmãos e irmãs de Jesus, Marcos 3:31, Marcos 6:3, Mateus 13:55 a 56, indicam claramente que Maria não permaneceu virgem. À primeira vista, essas passagens parecem contradizer o dogma da virgindade perpétua de Maria, bem como a possibilidade de São José ter permanecido virgem, mas o Catecismo da Igreja Católica oferece uma resposta concisa para essa questão. A Igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, irmãos de Jesus, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria, Mateus 28:1. Trata-se de parentes de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Então, a sabedoria expressa no Catecismo é um fruto de séculos de estudo das Escrituras. Doutores familiares com expressões do Antigo Testamento sempre sustentaram que o Novo Testamento, quando descreve os familiares de Jesus como irmãos e irmãs, não se refere aos seus irmãos e irmãs biológicos. Na verdade, a expressão irmãos e irmãs, tal como usada no Antigo Testamento, chegou ao Novo Testamento como uma maneira de descrever os primos de Jesus. Todo estudioso da Bíblia sabe que nas versões gregas do Antigo e do Novo Testamento, a palavra usada para irmãos e irmãs é a mesma que se usa para primos e primas. Até porque, na linguagem semítica, no hebraico, no aramaico, é aplicado o termo irmãos e irmãs, inclusive para primos, para tios, porque não tem nomenclatura para essas relações familiares. Até pessoas da mesma tribo eram consideradas irmãos.
São Jerônimo, talvez o maior estudioso das Escrituras em toda a história da Igreja, enfrentou essa questão no século IV e nos oferece uma reflexão. Alguns suspeitam que os irmãos do Senhor sejam os filhos de José com outra esposa. Seguem as extravagâncias de apócrifos que inventaram uma mulher de nome Escha. Como consta no livro que escrevemos contra o vídeo, entendemos por irmãos do Senhor não os filhos de José, mas os primos do Senhor, filhos de Maria, mulher de Cleófas e tia materna do Senhor, a qual é chamada mãe de Tiago menor, de José e de Judas, a quem o Evangelho, em outro lugar, dá o nome de irmãos do Senhor. Toda a Escritura atesta que os primos são chamados irmãos. Veja que São Jerônimo toca em vários pontos nesse trecho. Ele observa que o termo os irmãos e irmãs de Jesus não eram seus irmãos biológicos, mas seus primos, e também desconstrói a ideia de que São José tivesse outros filhos de um casamento anterior, uma realidade que tem origem em escritos apócrifos, que são não canônicos, não reconhecidos. Acrescentarei algumas informações em alguns pontos da reflexão de São Jerônimo. Primeiro, ele diz que São José não foi casado e nem teve outros filhos. No livro Vida e Glórias de São José, de Thompson, nós vamos perceber que isso também não é defendido. Inclusive, São Tomás de Aquino defende que São José teria feito um voto de virgindade desde a sua infância, sua adolescência, um voto de virgindade mental, simples e condicional. São José não teria sido casado e não teria outros filhos. E essa hipótese ela é fortalecida quando nós defendemos que São José era um homem jovem ao casar com a Santíssima Virgem. Outra coisa, fruto das minhas meditações, certa vez eu questionava a possibilidade de São José ter outros filhos. Se assim acontecesse, sendo que São José é rei, e já meditamos isso aqui, a coroa não seria de Jesus Cristo. A coroa que São José iria passar seria do seu filho mais velho, dos seus filhos anteriores ao casamento com a Santíssima Virgem. Logo, dizer que São José foi casado e teve outros filhos poderia pôr em xeque a profecia que traz Jesus como legítimo rei, filho de Davi, que vai herdar a coroa, ainda que não tenha exercido o reinado de São José, que é da família de Davi. O segundo ponto é que Tiago, José, Simão e Judas são filhos de fato de Cleófas com Maria de Cleófas. Segundo o historiador Hegesipo do século II, Cleófas era irmão de São José. E por conta disso, os filhos de Cleófas e de Maria de Cleófas são sobrinhos de São José e assim da Santíssima Virgem. Mas e essa história que Maria de Cleófas é irmã de Nossa Senhora? No livro Aquela que Acreditou, a Vida Oculta de Maria, de Lúcia Arruda, é apresentada essa hipótese e, segundo a autora, é baseado no apócrifo de São Tiago. Todavia, digo a vocês que foi a única fonte que eu já li sobre isso. É certo que, em João 19, nós vamos perceber que diz: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas. Todavia, nós sabemos que esse termo irmã pode estar aí aplicado como parentes, já que Maria de Cleófas era casado com o irmão de São José, ou seja, elas eram cunhadas. Inclusive, no livro A Vida da Virgem de São Máximo Confessor, que é baseado no apócrifo de São Tiago, apresenta um São José idoso, de 70 anos, como se de fato ele tivesse sido casado e tivesse outros filhos. Mas nós não acreditamos nisso. Não é essa a verdade que a tradição acolhe. Eu particularmente acredito que São José não casou antes da Santíssima Virgem, que não tinha outros filhos, que Maria de Cleófas não é irmã biológica de Nossa Senhora, até porque nós vamos ver no livro de Thompson também que Epifânio traz a história, inclusive, do nascimento da Santíssima Virgem em um casamento de Santana e São Joaquim, que ficou 20 anos sem prole. Eles esperavam muito um filho, que eles ainda não tinham tido. Logo, para mim, Maria de Cleófas é cunhada da Santíssima Virgem pela teoria do historiador Hegesipo do século II,
que a coloca casada com Cleófas e Cleófas como irmão de São José. Mas voltemos para o livro do Padre Donald. Ele acrescenta que São Beda, o Venerável, um dos maiores historiadores do século VIII, também ecoou o mesmo entendimento de São Jerônimo. Afirma que a expressão irmãos do Senhor é uma linguagem bíblica que está vinculada aos parentes e não aos seus irmãos biológicos. Logo, São Jerônimo e São Beda sabem do que falam. Esses grandes santos não só defendem uma verdade fundamental do cristianismo, que é a virgindade perpétua de Maria, como também reafirmam a tradição de que São José permaneceu virgem por toda a sua vida. Segunda objeção: Jesus é o primogênito. Já se objetou que Maria não poderia ter permanecido virgem e, por associação, tampouco São José, porque diversas passagens do Novo Testamento se referem a Jesus como primogênito. E mais uma vez São Jerônimo tem uma resposta. Há quem disso conclua que Maria teve outros filhos, pois dizem que não se chama primogênito senão aquele que tem irmãos, sendo que nas Escrituras dá o nome de primogênito não ao mais velho entre os irmãos, mas ao primeiro filho de uma mãe. Isso é óbvio. Quando a Escritura se refere a Jesus como primogênito de Maria, não quer dizer que houvesse um segundo, terceiro ou quarto filho. Esse é apenas o modo bíblico de dizer que Maria teve o seu primeiro filho, e não significa que outros filhos se seguiram. Além do mais, era importante destacar que era o primogênito, pois na lei mosaica haviam particularidades da lei que eram aplicadas ao primeiro filho. Terceira objeção: casamento josefino. Alguns contestam a ideia de que Maria e José tiveram um casamento virginal com base na passagem do Evangelho de São Mateus que diz: "E despertando José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa sua esposa, e não a conhecia até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus." Mateus 1, 24 a 25. À primeira vista, a passagem dá a impressão de que José teve relações conjugais com sua esposa depois do nascimento de Jesus. No entanto, como vários estudiosos, santos, papas e teólogos têm dito por séculos, o uso da palavra até nas Escrituras não significa necessariamente que determinada ação vá suceder no futuro. São Tomás de Aquino, o maior teólogo da história da Igreja, ele explica essa questão em sua Suma Teológica, dizendo que na Escritura, até ou enquanto podem ser entendidos de duas maneiras. Às vezes designa um tempo determinado, outras vezes um tempo indeterminado, se tratando de uma linguagem bíblica. Veja exemplos. Em 1 Coríntios 15, 25 diz: "Porque é necessário que ele, Cristo, reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés." Isso quer dizer que o reinado de Cristo vai ter um fim? É claro que não. Logo, aqui, até, designa um tempo indeterminado, pois o reino de Jesus não terá fim. Outro exemplo, 2 Samuel 6:23. "E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia da sua morte." Oxente, isso quer dizer que Micol teve filhos depois da morte? É claro que não. Logo, aqui, até está em um tempo determinado. Então voltemos para Mateus 1:25, que diz: "E José não a conheceu até o dia em que deu à luz o seu filho primogênito." Isso quer dizer que São José teve relações com Maria depois do nascimento de Jesus? Não, pois esse até está no tempo indeterminado. O magistério e a tradição da Igreja dizem que Maria e José viveram um casamento virginal. Seu casamento perpetualmente virginal resultou em um filho perpetualmente virginal, que é Jesus Cristo. E esse ensinamento da Igreja é o fundamento da tradição, segundo a qual São José sempre foi virgem. Na verdade, essa tradição também afirma que São José, de modo similar a Maria, fizera a Deus, na juventude, um voto de virgindade, como eu já trouxe aqui em exposição do comentário de São Tomás de Aquino. Quarta objeção: viúvo e idoso. Maria e José protegeram a virtude um do outro em nome da missão do seu filho virginal.
A ideia de que São José foi um viúvo, de que ele trouxe para o seu casamento com Maria os filhos de um primeiro casamento, nunca foi ensinamento oficial da Igreja. É muito importante ressaltar que a ideia de que São José fora casado com outra mulher e pai de outros filhos antes de esposar Maria, assim como a ideia de que ele já era idoso, tem sua origem em fontes apócrifas, não reconhecidas. É bem verdade que, de vez em quando, a Igreja se utilizou de fontes apócrifas para estipular festas litúrgicas, a dos pais de Maria, por exemplo, São Joaquim e Santana. Mas esses casos são raros e apenas confirmados pela Igreja quando estão de acordo com a tradição. Não se pode negar que padres da Igreja, especialmente no Oriente, escreveram em favor de São José ter sido um homem casado e pai de outros filhos antes de se unir a Maria. No entanto, isso não significa de maneira alguma que a Igreja tenha abraçado essas ideias ou as promovido a uma doutrina oficial. Muito pelo contrário, a tradição dominante nessa matéria é de que São José não foi viúvo, mas virgem. Já meditamos por aqui sobre a virgindade de São José, que inclusive nos proporciona uma tremenda compreensão sobre a grandeza e a virtude de São José, além de nos dar uma ideia sobre qual provavelmente era a sua idade quando se casou com Nossa Senhora. Pressupõe que ele era jovem quando esposou Maria, jovem o bastante para sacrificar suas potências viris. São José virginal é a imagem de um homem jovial que teve de provar virtudes heróicas sobrenaturais para continuar virgem. Ele esposou a mulher mais bela que já viveu, e por virtude e sacrifício, um homem forte, apaixonado, jovial e virginal, teve que fazer um esforço tremendo em sua mente, corpo, sentidos e coração para esposar uma mulher tão pura e amável. Não foi porque sua natureza estava desgastada. Santos, místicos, estudiosos das Escrituras e teólogos não são os únicos a afirmar a paternidade virginal de São José. Vários papas do século XX também o fizeram. A 26 de novembro de 1906, o Papa Pio X aprovou uma oração dedicada a São José, Pai Virgem de Jesus, e ele reservou inclusive uma indulgência a todos que a recitarem. Eu vou deixar a oração aqui. A 4 de maio de 1970, quando falava um grupo na França, São Paulo VI afirmou que Maria e José viveram um casamento virginal, e ele chegou a apresentar uma imagem de São José e Maria como os novos pais da humanidade, um tipo de novo Adão e nova Eva. E olhe que interessante, mais uma vez a tipologia aqui nas nossas meditações. Pense um pouco, se Eva, a primeira virgem, foi confiada por Deus aos cuidados de um esposo virginal, Adão, por que seria diferente com Maria e São José? Maria e São José são muito maiores que Adão e Eva. Diferentemente da união dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a união virginal dos nossos pais, Maria e José, não resultou na queda da raça humana, mas na elevação da humanidade. A união virginal e amorosa de São José e Maria leva à nossa redenção. Sua união virginal produziu um Filho virginal, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A tradição católica sempre ensinou que o amor de Maria por Deus foi tamanho que ela consagrou seu corpo a Deus quando ainda era muito nova, com um voto perpétuo de virgindade. Maria confiou a Deus toda a sua pessoa e confiou absolutamente no plano que ele tinha para a sua vida. Ela não queria senão a vontade de Deus. Sua confiança em Deus foi tamanha que se deixou guiar por ele até o matrimônio. Ela estava certa de que Deus lhe daria um homem que amasse verdadeiramente tanto a Deus como a ela mesma e que, portanto, respeitaria o seu voto. Um homem que se dedicasse por completo ao plano de Deus e protegesse a sua virgindade. Ela nunca duvidou de Deus. É incrível como isso se torna tão óbvio, né? Para a Santa Mãe de Deus virginal, um esposo virginal. Meditando tudo isso, a verdade é que em São José, Deus preparou um esposo, um guarda e um cavaleiro para Maria. Segundo o plano de Deus, tinha de ser assim. Deus não veio a este mundo de outra forma que não pela união de um homem e uma mulher virginais. Em São José, Maria teve um reflexo perfeito e um espelho do amor que Deus tinha por ela.
Quando encontrou José, ela soube que Deus o havia escolhido para ser seu amoroso e amado esposo. Confiante no plano de Deus, ela se apaixonou por São José e lhe deu seu coração. O corpo de Maria estava reservado para Deus, mas ela tinha a liberdade de dar seu coração a São José, o único homem digno dela, o único a refletir perfeitamente o puro amor de Deus. Na masculinidade virtuosa de São José, a Santíssima Virgem experimentou a pureza, a castidade, a modéstia e o amor sacrificial. O coração e o corpo de Maria estavam seguros no amor de São José. Ele é um espelho da pureza de Deus Pai. Assim como o Pai gera eternamente um filho sem se unir fisicamente a outra pessoa, São José concebe um filho sem se unir fisicamente a Maria. O casamento virginal de São José e Maria leva à maternidade espiritual, à paternidade espiritual e à fecundidade virginal. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que ele é o esposo casto, o pai casto, o pai sem união carnal. São Tomás de Aquino também acreditava que São José foi um virgem. O Dr. Angélico nos oferece um entendimento adicional sobre a paternidade virginal de São José, sustentando a ideia de que é próprio que Jesus tenha confiado sua mãe imaculada a um esposo virgem, dado que a mãe imaculada foi mais tarde confiada a um apóstolo virgem, a São João aos pés da cruz. Muito interessante essa relação, né? Esse seria um entendimento adicional da entrega a um virgem. E esse raciocínio de São Tomás de Aquino faz todo sentido. Se você fosse Deus, não confiaria sua mãe a um virgem? Não desejaria que sua mãe fosse protegida e honrada por um homem absolutamente puro e casto, reflexo perfeito do amor de Deus? É claro que sim. Por isso, Santo Alberto Magno vai dizer que, como esposo virginal, ele, São José, guardou sua esposa virginal. Eu diria que essa é a nossa matemática, a proporção do casal virginal. Para finalizar, no século XVII, a célebre mística Maria de Ágreda escreveu a Mística Cidade de Deus. Trata-se de uma obra devocional que retrata para nós a vida e os prodígios da Virgem Maria. A venerável Maria de Ágreda relata que teve conhecimento de conversas entre Maria e São José, e em uma dessas conversas São José falava à sua amada esposa sobre como ele se alegrava em sua virgindade e lhe revelava que ele também fizera um voto de virgindade na juventude. Olha só a ideia de São Tomás de Aquino chegando em uma revelação privada. Minha Senhora, declarando-me teus pensamentos castos e teus propósitos, tu penetrastes e desfraldaste meu coração, que não abri sem antes conhecer o teu. Eu também me reconheço entre os homens mais obrigados ao Senhor da criação, pois que ele muito cedo me chamou com sua luz verdadeira a amá-lo com retidão de coração. E quero, Senhora, que saiba que aos 12 anos também fiz promessa de servir ao Altíssimo em castidade perpétua. Volta agora a ratificar o mesmo voto, para não impedir o teu, e na presença de Sua Majestade prometo ajudar-te o quanto puder a servi-lo e amá-lo em toda a pureza segundo o seu desejo. Serei com a graça divina teu fidelíssimo servo e companheiro, e te suplico que recebas meu casto afeto e tenhas a mim como irmão, sem admitir jamais outro amor, fora do que deves a Deus e depois a mim. Coisa mais linda! Pois é, meus irmãos, São José é o esposo virginal de Maria e o pai virginal de Jesus. Ele é um virgem perpétuo. São José é o seu pai virginal. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós.
Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Guardião do Redentor, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Servo de Cristo, rogai por nós. Ministro da salvação, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Amparo nas dificuldades, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos exilados, rogai por nós. Patrono dos aflitos, rogai por nós. Patrono dos pobres, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor da sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vulo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.